Oi, Agatha! Hoje é quarta-feira e nós vamos estudar História e Cidadania. Se você tiver os livros, já esteja com eles aí a postos e vamos ver, né, que a gente provavelmente vai continuar o conteúdo da última semana que nós estávamos estudando. Deixa eu ver aqui, tá bom? História, do seu livro, página 31 e 32. E Cidadania, páginas 19, 20, 21 e 22, tá? Primeiro, em História, deixa eu pegar seu livro aqui. Eu tenho aqui 2 livros. História, página 31 e 32. A gente vai estudar sobre a família. Se eu não me engano, o segundo ano também tá com esse assunto. Deixa eu abrir aqui, caso você não tenha o seu livro. Família. Aí a continuação do assunto, que é o mesmo da semana passada, né? Que nós estamos estudando sobre família, árvore genealógica, a origem dos sobrenomes e as suas ligações, né? A gente viu, revisando aqui, né, que a gente tem sobrenomes que partem da ocupação das pessoas, né? Como no exemplo ali, o nome Ferreira, que vem da ocupação de ferreiro. Então, as famílias antigamente tinham sobrenomes de acordo com suas ocupações, né, seus trabalhos, a localidade onde viviam, sua filiação, que derivam, no caso, do nome da mãe ou do pai, características que vêm assim, sobrenomes, por exemplo, a palavra morena, né, o sobrenome Morena ou Moreno, vem de uma característica física, né, que dava uma identidade à pessoa, e também da religião. Então a gente tem sobrenomes variados no Brasil, né? E esses sobrenomes, eles têm uma origem. E aí essas origens podem vir desses vários fatores aqui: ocupação, localidade, filiação, características e religião, certo? No passado nós vimos também que as famílias eram representadas por brasões, né? Brasões são uma espécie de broche que se colocava na roupa e representava toda a família. Então era como se fosse o sobrenome daquela família expressado num objeto. Objeto esse que todos os parentes, todos os membros dessa família usavam. Isso era uma coisa comum nos tempos passados, certo? Era uma forma de identificar as famílias. Então cada família tinha o seu brasão, principalmente as famílias ricas, as famílias de pessoas poderosas. Essas principalmente tinham brasões e eram conhecidas e eram importantes e tudo mais, que assim era a cultura da época, certo? Dando continuidade, tinha atividade na página 33 e na página 34. Se você tem o livro, eu não sei se você respondeu as atividades, mas eu espero que tenha respondido. E se você não respondeu, eu vou pedir para você responder agora. Esse assunto sobre a família, ele é o último antes da gente iniciar a segunda unidade, que a gente ainda não vai começar essa semana, ok? Essa semana a gente ainda está concluindo a primeira unidade, então eu vou te pedir que todos os livros que você tiver, verifique as atividades passadas, né, de aulas passadas, e veja se o seu livro está todo respondido, se você fez, se você realizou as atividades do livro da unidade 1, porque eu preciso que essas atividades estejam respondidas. Eu lembro que os seus livros foram chegando depois, então eu imagino que ficaram atividades para serem realizadas, coisas que já tinham passado, de quando você ainda não tinha livro. Então eu vou te pedir que atualize essas atividades para o seu livro não ficar em branco, ok? Aí a gente está terminando a primeira unidade e a gente provavelmente nas próximas semanas vai dar início à segunda unidade, ok? A gente vai ver também como é que serão realizadas as provas, os testes, isso ainda será decidido, mas por enquanto vamos atualizando o que ficou em branco e vamos estudar, tá certo? Então o assunto da família basicamente é esse. Aí ali tem as atividades a respeito, né,
revisando também sobre a árvore genealógica, que geralmente é feito um desenho de fato de uma árvore, e ali vai especificando os parentes, os antepassados, quem era a avó, quem eram os pais do pai, quem eram os pais da mãe, os avós da mamãe, os avós do papai, e assim cada vez mais distante, cada vez mais antigo, até chegar em nós, né? A gente parte da onde? Aí tem a família do papai, tem a família da mamãe, e vai especificando. Uma árvore genealógica, ela serve para que a gente compreenda as nossas origens. Quem são os nossos parentes que já morreram? Quem eram as pessoas que foram famílias e parentes dos nossos parentes que nós conhecemos hoje? Quem são os parentes mais antigos da mamãe? Quem são os parentes mais antigos do papai? E aí a gente fica conhecendo a nossa origem. De onde vem nossa família? Se veio de outro país, se nós temos descendência de outro país, ou se somos aqui do Brasil. A gente fica conhecendo a história dos nossos antepassados. Os antepassados, como eu já expliquei, são os nossos parentes que já morreram há bastante tempo, que vieram bem antes da gente, que são avós, tataravós, bisavós, dos nossos pais, dos nossos avós e assim cada vez mais distante, tá bom? A árvore genealógica serve para isso, para a gente conhecer as nossas origens, as origens dos nossos antepassados, saber de onde vem nossa família, certo? Isso também pode explicar de onde vem nosso sobrenome e a gente pode entender muito mais sobre quem nós somos, né? Através de uma árvore genealógica. Não é fácil fazer uma árvore genealógica, porque é necessário, para fazer uma árvore genealógica, que a gente conheça os nossos parentes, que a gente saiba os nomes de cada um, quem foram os pais do meu pai, quem foram os pais da minha mãe, e os pais dos pais da minha mãe, e os pais dos pais do meu pai, e quem foram os avós, e cada vez mais distante, geralmente a gente não tem essa informação, a gente não consegue ir tão longe. Existem sites na internet que são especializados em construir nossas árvores genealógicas e nos revelar, né, quem foram os nossos parentes, de onde vêm nossas origens. Mas esses sites geralmente eles são pagos, aí a gente geralmente não tem condição, porque custa muito caro e a gente acaba não ligando para isso. Mas fazendo uma pesquisa histórica, a gente pode descobrir muita coisa interessante sobre a nossa origem, a origem da nossa família. Aqui em Pernambuco há uma grande quantidade de pessoas que não sabem, mas são descendentes de irlandeses, né? De pessoas que muito tempo atrás vieram para essas terras, colonizaram o Nordeste, Pernambuco, criaram suas famílias aqui e foram se desenvolvendo aqui no Brasil. Essas pessoas vieram de muito longe, de outros países que a gente nem conhece e vieram para cá fazer suas vidas. E através dessas pessoas foram nascendo novas, né? Pessoas que começaram a nascer no Brasil, muitos casando-se com brasileiros, foi havendo uma mistura, né, de nações, de raças, de nacionalidades, e aí a gente pode ter origem em muitas dessas misturas de nações, de muitos povos que vieram de fora, colonizaram o Brasil, e daí vem a gente, né? Muito provavelmente a maioria de nós brasileiros tem provavelmente origem de Portugal, da Itália, da Alemanha, que são países que foram muito presentes na colonização do Brasil. Também irlandeses, como eu falei, de Pernambuco. Então a gente tem descendência de outros povos, de outros países. Só que essa é uma descendência bem distante. A gente precisaria ir atrás, fazer uma pesquisa realmente, ir atrás de quem foram esses nossos parentes, de onde eles vieram, em que momento chegaram no Brasil e como aconteceu para a gente estar aqui hoje, né? Mas aí, basicamente é isso. A família, ela não é somente aquilo com quem a gente mora, né? Não é só o papai, a mamãe e a irmã, né? A nossa família vai muito além, né? Um monte de gente que a gente nem conhece. Às vezes a gente tem parente que a gente nem sabia que era nosso parente. E isso é legal, é interessante a gente conhecer. A história nos ajuda a conhecer as nossas origens. Tanto a história da nossa própria família, quanto a história do mundo em geral.
A história nos ajuda sempre a compreender por que as coisas são, como chegaram ao ponto em que estão hoje, tudo que veio acontecendo na sociedade para chegar onde estamos hoje. Então, é importante saber história e é importante compreender as origens dos acontecimentos e das coisas, ok? Então, faça aí as atividades se você não fez e atualize os seus livros, né? A primeira unidade, deixe tudo resolvido. Se tiver alguma dúvida, pede para a mamãe entrar em contato comigo que eu estou disponível, ok? Agora a gente vai para a aula de cidadania, que a gente vai estudar um assunto muito interessante e muito importante, justiça. Se você tiver o seu livro, que é do Kit A, se eu não me engano você tem o Kit A, mas eu posso estar errada, tá? Eu não me lembro direito, ok? A gente vai estudar sobre justiça. Na aula passada, nós vimos sobre... Deixa eu ver aqui. O diálogo, a gente falou sobre o diálogo. Deixa eu ver se eu não estou enganada. Falamos sobre o diálogo. Eu acho que a gente não viu respeito e solidariedade. Então a gente vai ver esses dois, tá certo? Vamos ver então sobre o respeito. Depois a gente vê solidariedade e justiça, ok? Então você abre na página 13, pra gente ver sobre o respeito. Não sei se você fez as atividades da página 10, 11 e 12. Se não tiver feito, eu vou te pedir que faça, para você atualizar o seu livro, tá? Agora, nesse momento, vamos prestar atenção aqui sobre o respeito. O que significa isso, né? Vamos lá. O respeito. Respeito é um sentimento positivo que significa respeitar, ter apreço, consideração. O respeito é um dos valores mais importantes que devemos ter, pois possui grande valor social. Devemos ter respeito não só por pessoas, mas também por religião, nação, animais e muito mais. É importante compreender que respeito não é sempre aceitar o que os outros dizem, mas sim saber, com educação e tranquilidade, colocar a nossa opinião. Então, se você discorda de alguém, se você não concorda com o que esse alguém faz ou diz, enfim, não quer dizer que você esteja faltando com respeito, desde que você não ofenda essa pessoa, que você não a faça se sentir inferior ou pior que você, certo? Sempre usando de educação e de tranquilidade, se você quiser expressar a sua opinião, o que você pensa a respeito daquilo. Durante a convivência, seja na família, seja na escola, muitas vezes descobrimos que a maior dificuldade de uma comunidade é o exercício do respeito entre as pessoas. Desde o modo de falar com o outro até o modo de falar do outro. Negativamente, o primeiro é a grosseria, má educação. O segundo é a fofoca. É preciso compreensão, solidariedade, tranquilidade e justiça para haver respeito. Sem isso, não podemos ser éticos. O texto a seguir mostra claramente o que é a falta de respeito e o desejo de ser respeitado. Aí temos ali um texto chamado Quem sou eu? Vamos ver o que o texto diz. Eu não entendo. Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Em cada lugar que vou, na escola, na rua também, eu ouço dizer assim quando se fala de alguém. Você conhece fulano que chegou de uma viagem? O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. E o maneco lá do clube, pensa que é rico também? Precisa ver que horrível é o tênis que ele tem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu faço, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que eu visto, eu sou do jeito que estou.
Não sou também o que tenho, eu sou mesmo quem eu sou, certo? Então esse texto traz um questionamento, né? Quando a gente ouve muitas vezes falar das pessoas pelo dinheiro que elas têm ou pela falta deles. Parece que quem tem mais dinheiro tem mais valor na sociedade do que alguém que não tem tanto dinheiro. E isso não é respeitoso, porque as pessoas devem ser consideradas pelo que elas são e não pelo dinheiro que elas têm, né? Uma pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa e ter pouco dinheiro, e ao mesmo tempo uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ser uma pessoa boa. Então o dinheiro não deve definir quem nós somos. As nossas condições, o que a gente tem, não deve definir o que a gente é. O que nos define são as nossas ações, é o que está dentro do nosso coração, ok? Aí ali do lado tem atividade, página 14, 15. E 16 também tem atividade. A gente fica então por aqui na questão do respeito e você faz também as atividades da plataforma e se tiver para o caderno você faz também, ok? Aí na próxima aula a gente vai estudar a solidariedade e depois a justiça, certo? Para não ficar muita coisa, para não acumular, ok? E aí a gente vai vendo aos poucos. Atualize o seu livro se você tiver. Lembre que os livros não devem ficar em branco, certo? A gente está chegando ao fim da primeira unidade, então é preciso que as atividades estejam feitas, ok? Todas respondidas. Se tiver alguma dúvida, lembra de me perguntar, de entrar em contato comigo e não deixe de fazer as atividades aqui na plataforma, ok? Eu preciso ver as atividades respondidas para saber o que você está fazendo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, amanhã é quinta-feira e a gente se encontra novamente. Um beijo, tchau, tchau!